Hoje a gente vai dar uma olhada num assunto quente, viu? O posicionamento recente do Flávio Dino sobre sanções de fora. Será que isso coloca em risco a soberania dos nossos dados e a segurança da informação aqui no Brasil? É um ponto bem crítico, né? Com certeza. Temos fontes falando até em crise diplomática, ataques cibernéticos aumentando e novas regras para dados surgindo. Vamos entender isso melhor. Olha, o cenário de fundo é bem complicado. O diálogo interamericano, que saiu no Financial Times, chegou a falar na pior crise em 200 anos entre Brasil e EU. Nossa! Pois é. E tem gente ligando isso a um possível tarifaço do Trump sobre produtos brasileiros, sabe? E também ao julgamento do Bolsonaro, a coisa toda do STF com as redes sociais. É muita coisa junta. E essa tensão toda, claro, acaba respingando no digital. A gente viu, por exemplo, um aumento aí de uns 30% nos ataques cibernéticos que vieram dos Estados Unidos, ali entre começo e fim de julho. 30%. É bastante coisa. Sim. Uma avaliação da TaySafe sugere que pode ser o tal do hacktivismo, né? Quer dizer, ativismo político usando hacking, talvez por causa dessa polarização toda. E quem foram os alvos? Olha, setores como energia, governo, o próprio STF, veja bem, enfrentou um número impressionante. 750 milhões de tentativas de ataque. 750 milhões. Uau! Mas assim, felizmente os sistemas aguentaram bem o tranco. Foram resilientes. Mas não foram só ataques, né? Teve uma ação mais direta, as sanções pela Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes. Exato. E essa lei, para quem não está muito por dentro, é uma ferramenta americana que permite ao governo deles sancionar estrangeiros por acusações tipo de violação de direitos humanos ou corrupção. E o que o governo americano disse exatamente? O Departamento de Estado foi bem claro. Proibiu transações financeiras e ainda deu um alerta, né? Para ninguém fornecer apoio material a ele. E aí, como o Brasil reagiu a isso? O ministro Flávio Dino tomou uma atitude, né? Tomou. E foi uma decisão forte. Ele determinou que nenhuma instituição aqui pode aplicar restrição baseada só em sanção estrangeira, como essa da Lei Magnitsky. Ah, entendi. Só com base nisso não pode. Isso. A justificativa oficial é proteger a nossa soberania, a ordem constitucional, e lembrando que o Brasil não assinou essa Lei Magnitsky. E quais foram as reações? Imagino que tenha gerado barulho. Ah, com certeza. No Congresso, por exemplo, o deputado Luciano Zucco falou em declaração de guerra. Ficou bem preocupado com o impacto no sistema financeiro. Guerra? Nossa! E os bancos? Os bancos, segundo fontes, descreveram a situação como, olha só, inédita, complexa, sensível e insolúvel. Existe um medo real de que bancos brasileiros que operam nos Estados Unidos, tipo o Banco do Brasil, sofram alguma retaliação da OFAC. A OFAC é aquele órgão do Tesouro americano que aplica as sanções, né? Exatamente. Enquanto isso, a posição do Moraes, segundo o Washington Post, foi de não recuar nem 1 milímetro. Quer dizer, então, que uma decisão lá dos Estados Unidos pode, na prática, complicar a vida de um banco nosso lá. Essa briga toda acaba forçando o Brasil a se proteger mais internamente, né? Proteger dados, a economia digital. Sem dúvida. E essa necessidade de proteger os nossos dados não está só no discurso, não. Ela está virando ação concreta. A NPD, nossa Autoridade Nacional de Proteção de Dados, publicou agora a Resolução número 19 de 2024. Ah, eu vi algo sobre isso. É sobre transferência de dados para fora, né? Isso mesmo. Ela regulamenta as transferências internacionais de dados, cria umas cláusulas padrão para contratos. Basicamente, são regras para garantir que, mesmo quando os dados de brasileiros vão para fora, eles continuem protegidos pela nossa LGPD. E tem prazo para isso? Tem sim. As empresas têm até agosto de 2025 para se adequar. E tudo isso, sabe, se encaixa num conceito maior que está ganhando força: soberania digital. E agora falam até em soberania de IA. Soberania de IA? Como assim? E sobre como a inteligência artificial é desenvolvida e usada aqui. Um exemplo bem claro foi quando o Brasil não deixou a Meta usar dados de brasileiros para treinar a IA deles. Ah, lembro disso. Pois é. Existe uma preocupação real com o que estão chamando de neocolonialismo de dados, sabe? Aquela ideia de que a tecnologia e os dados acabam concentrando muito poder
poder econômico, estratégico, na mão de poucos, geralmente de fora. E ainda tem aquela outra questão complicada: o acesso a dados por autoridades de outros países, né? A tal da extraterritorialidade das leis, os acordos cloud. Exatamente. É um ponto super delicado. Como disse o Richard Salgado, lá de Stanford, precisa ter regra diplomática clara para isso. Mas, por outro lado, o Kenneth Propp, do Atlantic Council, lembra do desafio. Como equilibrar a cooperação policial internacional com a proteção da privacidade e da soberania? Não tem resposta fácil, né? Com certeza não. Olhando agora, essa disputa Brasil e Huawei não parece que vai se resolver rápido. Ainda mais sem um diálogo direto Lula-Trump no momento. A estratégia do Brasil, pelo que disse o Celso Amorim, parece ser diversificar, né? Fortalecer laços com os BRICS, outras regiões. Faz sentido. O que fica cada vez mais claro é que o Brasil precisa, e com urgência, de um marco de cibersegurança e soberania digital que seja forte, bem definido. Pois é. Isso tudo deixa a gente pensando. Com esse cenário todo, tensão geopolítica, tecnologia avançando, novas regras, como é que o Brasil consegue achar o equilíbrio? Defender a soberania digital, mas sem se isolar, mantendo a cooperação que é necessária no mundo tecnológico de hoje. Fica aí a reflexão. E lembrando, esta análise foi dirigida e editada pelo especialista em segurança da informação, especialista em pentest e hacking, pesquisador em perícia computacional, Clayton. Compartilhe essa discussão no YouTube e no Spotify para que mais gente tenha acesso a essa informação importante. Até a próxima!